Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero abordar um tema do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional ele derrubou os vetos do presidente da República no pacote anticrime. E eu acho, na minha opinião, que essa derrubada foi de forma inconstitucional. Por quê? O que é o veto e que controle é esse que o Congresso tem sobre o veto? Você sabe que no nosso sistema de separação de poderes, né, não há uma separação totalmente independente, né? Há uma separação, diz a Constituição, harmônica, porque o nosso sistema constitucional ele consagrou a chamada teoria dos freios e contrapesos, check and balance. Né? Isso significa que os poderes eles possuem controles mútuos. A justificativa é para que um poder não se torne, digamos assim, absolutista e invalide as prerrogativas do outro poder. Né? Um poder não invalida as prerrogativas do outro poder. E isso acontece com o veto, porque a despeito da competência típica, da função típica do poder legislativo, seja legislar, o presidente da República, como forma de controlar esse poder, essa função do poder legislativo, ele tem o poder de vetar alguns dispositivos do projeto de lei. E o legislativo, por outro lado, ele pode, mediante maioria absoluta, derrubar esse veto. Só que existem procedimentos para isso, né? Onde estão esses procedimentos? Estão no artigo 57, parágrafo 3º, que vai regular as sessões conjuntas, e no artigo 66, parágrafo 4º, que vai falar especificamente sobre o veto, ambos da nossa Constituição da República. O que é que diz o 57, parágrafo 3º? Ele vai dizer assim: além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para, inciso 4, conhecer do veto e sobre ele deliberar. E o artigo 66, parágrafo 4º, vai dizer que o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, ou seja, deputados e senadores têm que constituir maioria absoluta em sessão conjunta, ou seja, numa sessão que envolva os deputados e senadores votando ao mesmo tempo, né? O Congresso Nacional possui um sistema bicameral que há os representantes do povo, a Câmara dos Deputados, e os representantes dos Estados, Senado Federal. E nessas hipóteses de sessão conjunta, eles votam conjuntamente, e só assim é possível. O problema é que existem dois problemas na derrubada dos vetos presidenciais do pacote anticrime. O primeiro problema que eu vejo é que a Constituição dá o prazo de 30 dias para se dar esse veto, né? E o pacote anticrime é de 24 de dezembro de 2019. Os vetos do pacote anticrime datam de 24 de dezembro de 2019. Estamos em 19 de abril de 2021, ou seja, se passaram 15 meses entre a protocolação do veto e a deliberação sobre o veto. Então, superaram em muito esses 30 dias, e a própria Constituição diz que se esse veto não houver deliberação conjunta sobre esse veto, isso tranca a pauta do Congresso Nacional. Então, foram 15 meses depois e não houve trancamento da pauta do Congresso Nacional. E mais do que isso, a Constituição é muito clara quando fala em sessão conjunta, né? E o veto, a votação desse veto, que é o veto número 56 de 2019, se deu na Câmara dos Deputados no dia 17 de março desse ano e no Senado Federal em 19 de abril. Obviamente que não houve sessão conjunta para a deliberação, o que, na minha concepção, é um problema constitucional sério. E esse problema, se a gente for para os anais desta votação,
Esse problema ele já estava sendo notado pelo Paulo Ganimi, que é um deputado do Novo do Rio de Janeiro. Veja o que ele fala. Ele pede a palavra para o presidente da sessão e diz o seguinte: o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição que eu citei, e ele diz: e acho que a Constituição vale mais do que qualquer regimento ou acordo, diz que vetos são apreciados em sessão conjunta. Sabemos muito bem que isto que estamos fazendo aqui não é sessão conjunta. E qual é o fundamento para essa sessão separada, para essa possibilidade de sessão separada? Foi um ato regimental, né? O chamado Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 2 de 2020. O ato diz que, considerando a pandemia do coronavírus, já reconhecida pelo Congresso Nacional, a votação dos vetos presidenciais que se dão em sessões conjuntas serão feitos separadamente, mas não numa sessão conjunta. E a justificativa é que os sistemas técnicos, né, de votação à distância, votação online, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são distintos, né, são diferentes, né, são diferentes programações. Então eles não conseguiriam fazer isso conjuntamente. Ora, a questão, na minha opinião, é uma questão muito simples, né? A falta de um preparo técnico, a falta de uma programação técnica não pode burlar a Constituição. Então, caberia ao Congresso Nacional elaborar um sistema técnico comum para as votações em torno do Congresso Nacional. Não vejo como isso seria uma justificativa para burlar o nosso texto constitucional. De modo que é possível que o Supremo Tribunal Federal, caso seja provocado, declare a falta de respeito ao devido processo legislativo, na medida em que o voto não foi 30 dias depois, né, foram 15 meses depois, não houve trancamento de pauta e foram em sessões separadas e não em sessões em conjunto. Então fica aí a questão para vocês, aqueles que se dedicam ao direito penal, nesse momento vão ter que atualizar as mudanças do pacote anticrime, que eram mudanças, deixaram de ser mudanças por causa do veto e voltam a ser mudanças de novo. Então, sorte aos estudantes de direito penal. Até a próxima. Tchau.